Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para a turma do 8º ano B, sobre física, massa, volume e densidade. Para essa aula, nós iremos utilizar a apostila 2 de Ciências, na parte de Física, a partir do capítulo 7, volume, massa e densidade, na página 287. Bom, na página 287, trabalhando com o volume, vocês podem ver que está escrito aí: normalmente os instrumentos de medida de volume são produzidos em plástico ou vidro, ambos transparentes. Neles estão impressas algumas informações importantes, como sua capacidade volumétrica, o volume máximo de medida, e sua escala graduada. Tais informações podem ser apresentadas em centímetros cúbicos ou milímetros. Bom, volume é a grandeza física que indica a quantidade de espaço ocupada por um determinado corpo. O Sistema Internacional de Unidades, a unidade de volume é o metro cúbico. Lembre-se de que um metro cúbico corresponde a 1000 litros, assim como um decímetro corresponde a 1 litro e 1 litro a 1000 centímetros cúbicos. Bom, há vários instrumentos de medida direta de volume, tais como pipetas, buretas, balão volumétrico, proveta e Becker. A imagem anterior mostra alguns desses instrumentos de medida, sendo utilizados relações matemáticas entre medidas. Por exemplo, para medir o volume de um livro, basta multiplicar o seu comprimento pela sua largura e pela sua altura ou espessura. Bom, na atividade a seguir, nós vamos ver sobre a proveta. Bom, pessoal, nós iremos fazer as atividades de laboratório assim que nós retornarmos com as aulas presenciais. Eu trouxe por enquanto aqui para vocês uma proveta. Então, como vocês podem ver aqui, uma proveta é um tubo graduado. Por que ele é um tubo graduado? Porque ele marca, ele indica o volume que apresenta. Então, nesse caso aqui, eu coloquei para vocês verem, tem aproximadamente uns 110 ml de água. Então, a proveta é um tubo graduado que nós utilizamos para medir volume. Então, se for um sólido geométrico, como um cubo, por exemplo, nós podemos utilizar o cálculo matemático para descobrir o volume. Mas, se for um objeto como a tampa desta caneta, que não tem um formato muito bem definido, ao colocarmos a tampa na proveta, a água irá subir. Quando a água sobe, aqui, olha, a gente pode perceber o quê? Que a água de 110, ela subiu aproximadamente a 115 ml. Então, é só nós fazermos uma conta. Se ela tinha 110 e ela subiu aproximadamente 115, 110 menos 115, essa tampa de caneta, ela tem um volume de 5 ml. Na página 288, está escrito assim: trabalhando com massa. Massa também é uma grandeza física, que indica a quantidade de matéria que constitui um corpo. Isso é importante. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de massa é o quilograma. Um instrumento de medida direta de massa é a balança. A imagem ao lado mostra um dos possíveis tipos de balança utilizados em um laboratório.
Também podemos obter a massa de um corpo de modo indireto, por meio de outras medidas e de relações matemáticas entre essas medidas. Bom, então há fundamentalmente dois tipos de balança. Há nas balanças gravimétricas, a medida realizada diretamente por meio de comparação da massa do corpo, como a massa dos corpos aferidos. São as balanças verdadeiras. E nas balanças dinanométricas, a medida é realizada indiretamente por meio de formação de uma mola, por meio da deformação de uma mola ou sistema equivalente. Não são balanças verdadeiras, mas sim dinamômetros, uma vez que informam a medida da intensidade das forças que nela são aplicadas. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma balança para vocês darem uma olhadinha. Então, essa é uma balança bem comum, tá? E com a balança, nós podemos medir a massa do corpo dos objetos. Então, essa é um tipo de balança que utiliza uma mola também. É uma balança dinamométrica. Bom, na página 293, você sabia um pouco mais sobre as balanças. Bom, então as balanças estão presentes nas mais variadas atividades humanas, servindo a diferentes propósitos. As balanças rodoviárias, por exemplo, são tão robustas que chegam a possibilitar a medição da massa de um pesadíssimo caminhão, mesmo que ele esteja em movimento. Tais balanças podem ser encontradas em alguns postos de polícia rodoviária. Eu acredito que vocês, em suas viagens, possa ser que vocês já tenham visto. Ou em praças de pedágio, ao lado da rodovia. São utilizadas para fiscalizar se os caminhões estão com excesso de carga. Isso é necessário porque o tráfego de caminhões cuja massa por eixo esteja acima do limite pré-estabelecido pelo projeto da rodovia pode danificar severamente a pavimentação. Já a balança analítica, um equipamento extremamente delicado, de alto grau de precisão, para uso restrito em laboratórios. Para operá-la é necessário um bom treinamento e muita experiência, porque essa balança analítica é acondicionada em um recipiente denominado capela, cujo objetivo é protegê-la de correntes de ar, que poderiam alterar o valor absoluto da pesagem. Recentemente, pesquisadores do Centro de Investigação em Neurociência e Nanotecnologia de Barcelona e da Universidade Politécnica de Catalunha, ambos na Espanha, construíram a balança mais sensível do mundo, denominada balança nanoeletromecânica. Bom, basicamente ela é constituída de um nanotubo de carbono com apenas 1 nanômetro de diâmetro, preso entre eletrodos de ouro e cromo. Ao se apoiar, um corpo tão pequeno quanto um átomo nesses nanotubos, ele passa a ressonar, oscilar, indicando a massa do corpo por meio de um complexo processo. Essa balança só permite medir massas de corpos da ordem de grandezas de um punhado de átomos. Por enquanto, ela só está sendo utilizada em caráter experimental. Por enquanto, que ela só está sendo utilizada assim, somente o futuro nos poderá dizer
um pouco mais sobre a potencialidade desse notável instrumento de medidas. Bom, então nessa página 293, nós podemos ver três tipos de balanças importantes, que uma é a balança que mede o peso dos caminhões, né, para evitar que o excesso de carga danifique as rodovias. A outra é a balança analítica, muito utilizada em laboratórios. E, por último, uma balança nanoeletrônica, que ela mede até a massa de poucos átomos. Bom, ordens de grandezas de medidas de massa. Então, as imagens a seguir apresentam as ordens de grandeza das medidas de massa de vários corpos. Analisando esse sistema, você pode ter ideia de diferentes massas. Então, aqui nós temos o vírus, nós temos uma célula humana média e nós temos grãos de areia. Na página 297, o mosquito, moedas, um rato adulto, uma garrafa de água, um porco adulto, uma sonda espacial, um satélite, aliás, uma pirâmide, o planeta Terra, o Sol e uma constelação. Na página 298, trabalhando com densidade. Então, vejam essa imagem. Turistas do mundo todo visitam o Mar Morto para se banharem em suas águas extremamente salgadas e por isso muito densas, que lhes permitem flutuar sem nenhum esforço. Apesar do nome, trata-se de um grande lago que banha a Jordânia e Israel e a Cisjordânia. Bom, esse lago se encontra a 392 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Cada litro de água do Mar Morto contém cerca de 300 gramas de sais, cerca de 10 vezes mais do que a maior parte dos oceanos. Bom, a alta concentração de sais de suas águas pode ser explicada por dois motivos. O primeiro lugar, as águas que abastecem são provenientes do Rio Jordão, rico em sais minerais. Em seguida, o clima é desértico, favorecendo a evaporação e diminuindo a pluviosidade. Bom, então, no módulo anterior, trabalhamos com os conceitos de massa e volume. Agora vamos estudar também a relação entre essas duas grandezas, para determinar a densidade dos corpos. Mas o que é densidade? Eu gostaria que vocês grifassem esse penúltimo parágrafo. Definimos densidade de um corpo como o quociente entre a massa e o volume, medidos em determinadas temperatura e pressão. Podemos representá-los matematicamente por densidade é igual a massa dividido por volume. A unidade da densidade, no Sistema Internacional de Unidades, é o quilograma por metro cúbico, simbolizado por quilograma barra metro cúbico. Seus submúltiplos são também muito utilizados, como o quilograma por litro e o grama por centímetro cúbico. Lembre-se também que um quilograma por litro é igual a 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, pessoal, para nós medirmos a densidade, nós podemos utilizar esses dois objetos. Então, com a proveta, nós podemos medir o volume, de uma determinada substância, e com a balança nós podemos medir a massa. Então, quando nós temos a unidade aqui da massa dividida pelo volume, nós teremos o quê? Teremos a densidade. Então, densidade é uma grandeza que mede o espaço ocupado. Então, a massa verificada aqui numa balança, por exemplo, dividida pelo volume, nós teremos a densidade. Na página 300, você sabia?
está falando sobre o aerogel, que é um dos materiais menos densos que existe, mas que confere grande resistência, grande capacidade de isolamento térmico, como nós podemos ver nessas imagens. Então, a sua densidade pode variar entre 0,011 gramas por centímetro cúbico até 0,150 gramas por centímetro cúbico. Foi inventado por um engenheiro químico e pesquisador, Samuel Stephen Kistler, em 1931. Bom, então, apesar dele ser atualmente existirem vários tipos de aerogéis em composição química bastante variável, o tipo mais comum é o gel derivado do silício. Tá? E o silício é o mesmo elemento químico que compõe o vidro e a areia. Bom, pessoal, na página 303, eu vou pedir para vocês escreverem importante. Então, você sabia? Nem sempre a densidade de um corpo coincide com a densidade do material que o compõe. É o caso do pedaço de queijo suíço da imagem ao lado. Famoso pelo seu delicioso aroma e sabor, além do aspecto curioso, com suas bolhas de ar. A fim de evitar confusões, convencionou-se denominar a densidade de um material como uma massa específica. Assim, nesse caso, teríamos massa específica do queijo e densidade do pedaço do queijo, que seria o corpo. Então, perceba que como o pedaço de queijo é composto de queijo e bolhas de ar, sua densidade será inferior à massa específica do queijo, do material. Isso se deve pelas bolhas de ar. Bom, então, observações importantes. O valor da densidade para o material é constante, ou seja, aumentamos a massa e o volume, aumenta também a mesma proporção. A densidade pode ser expressa em quilogramas por metros cúbicos, ou quilogramas por litros, ou gramas por centímetros cúbicos. A densidade da água pura, a pressão atmosférica, nível do mar e a 4 graus é 1 grama por centímetro cúbico. Pessoal, muito importante, eu gostaria muito que vocês grifassem essa letra C. Letra D. O álcool utilizado no comércio geral é hidratado, isso é, apresenta-se misturado com a água em diferentes proporções, por isso é possível encontrar valores entre 0,75 e 0,85 gramas por centímetro cúbico para sua densidade. O álcool classificado como 96 graus GL ou 92,8 INPM, considerando-se pequenos erros de leitura das medidas, e variação do nível, precisão dos instrumentos utilizados, tem densidade em torno de 0,80 gramas por centímetros cúbicos. Letra E, a densidade do óleo de cozinha é igual aproximadamente a 0,90 gramas por centímetro cúbico. Letra F, nos experimentos realizados, que nós iremos realizar ainda, dá para observar materiais como rolha, cortiça, óleo flutuarem na água. Gente, aquilo que flutua na água, nós entendemos que tem uma densidade menor que 1 grama por centímetro cúbico. E aquilo que afunda na água vai ter uma densidade maior que 1 grama por centímetro cúbico. Então, se flutuar, tem uma densidade menor. E se afundar na água vai ter uma densidade maior que 1 grama por centímetro cúbico. Bom, pessoal, muito importante que vocês realizem esses exercícios da página 290 a 291, a atividade, que vocês tentem realizar os desafios da página 291 e 296 e as atividades 2 e 3, da página 301, 304 e 305. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.